Olá, comunidade PhD Bro. Hoje, no dia 20 de janeiro de 2025, estamos aqui com o nosso quinto convidado, o PhD Bro Daniel Lins. Eu sou Carlos Cruz, seu anfitrião. E hoje, no nosso Funny Flags, nós temos aqui as bandeiras de São Paulo e do Amazonas. São Paulo porque é onde o Daniel fez seu doutorado. Fale um pouquinho aí, Daniel, sobre o estado de São Paulo e o seu time de futebol de lá. Eu fiz realmente meu mestrado e meu doutorado em São Paulo, na USP. Durante o doutorado eu vivi, né, em São Paulo, me mudei para São Paulo, sou manauara, então também utilizo a bandeira do Amazonas ali, certo, porque eu sou amazonense. Mas morei ali durante 6 anos em São Paulo, onde eu fiz ali meu doutorado, trabalhei também, a gente vai falar muito sobre isso. Cheguei a abrir inclusive empresas em São Paulo, então foi um momento muito bom na minha vida ali, então realmente eu considero como a minha segunda casa. Top. E qual é o teu time de lá? Eu sou flamenguista. Nem todo mundo é perfeito, né? Como diz o professor Florindo. Beleza. Ali de São Paulo, eu torço pro São Paulo. Alguns têm algumas brincadeiras, mas São Paulo foi campeão, muitas vezes campeão ali na década de 90, né? Eu acho que aquilo ali foi... Sim, foi uma época áurea. Época de áurea pro futebol brasileiro, né? Isso. Acho que ele conquistou uns 3 mundiais ali, né? Exato. São Paulo. Muito bons tempos pro futebol brasileiro. Bem, senhores, mas nós vamos aqui conversar um pouco com o Daniel Lins. Ele é o nosso primeiro entrevistado que não é professor, mas ele é PhD. Então, o Daniel Lins, ele é um PhD da indústria, ele é um businessman que tem uma atuação completamente fora da academia. Mas antes da gente começar a falar um pouco aí da vida profissional do Daniel fora da academia, eu queria que o Daniel falasse um pouco aí pra gente dos desafios e das conquistas ao longo da carreira dele, que levou ele até o doutorado e um breve histórico aí da vida acadêmica como um todo. Vai lá, Daniel. Legal. Antes de mais nada, queria agradecer aí o convite do professor Carlos. Um prazer aí estar compartilhando um pouquinho aí da nossa vida, depois que a gente já está ali na segunda parte da vida, né? A gente já tem várias histórias para contar. Então, assim, a minha carreira acadêmica eu gosto de salientar ali, né, de reforçar que ela começou no ensino médio, porque foi onde eu fiz um curso técnico, médio técnico ali, na Fundação Matias Maquilin. Ainda era Matias Maquilin na época? Ainda era, na verdade era, né? Aí depois passou a ser virou Nokia, aí depois voltou. Exato. E lá que eu realmente dei os primeiros passos na computação, aprendi a programar, e então ali, até mesmo durante o ensino médio, eu e alguns amigos, a gente já começou a se aventurar, a vender software no mercado. Que legal. E ter aquela ambição e aquela vontade de trabalhar nas grandes empresas, Sim, do distrito. E foi assim até o final. Então, quando eu finalizei, né, no ensino médio, eu em seguida passei no processo seletivo da Philips, que era ali o sonho de consumo na época ali dos estágios. E comecei a trabalhar durante o dia e aí eu comecei a fazer faculdade à noite na FUCAP. Sim. Que na época era ali a referência técnica das universidades particulares. Lembro. Né? Depois teve vários problemas, infelizmente ali a gente conhece a história da FUCAP, mas naquela época ali estava no auge da universidade. Eu participei da primeira turma de ciência da computação, lá da FUCAP. E aí foi lá que eu fiz minha graduação, sempre trabalhei em várias empresas do distrito. Tu tá com quantos anos hoje, Daniel? Hoje eu tô com 42. A gente é mais ou menos da mesma época. Aí uma pergunta, uma curiosidade, porque o meu primeiro contato com computador na vida foi na escola técnica. Eu nunca tinha visto um computador até eu entrar no laboratório da escola técnica. E tu? Eu tinha um contato, mas assim, muito inicial. Na verdade, eu acho que acredito que um ano antes de entrar na fundação,
Na época meu pai comprou um computador IBM lá, acho que até para me motivar a querer ir para a fundação. E aí foi quando eu comecei a mexer ali no computador, não tinha conhecimento nenhum, acho que quebrei o computador umas 10 vezes ali brincando, querendo mas quebrou fisicamente ou quebrou o não, software? Sistema. Ah, tá. Eu lembro que na época eu queria configurar o computador para conseguir rodar os jogos da época. Ah, certo. E aí a gente mexia em... Porque eu abria a máquina mesmo, eu quebrava fisicamente. Eu era sempre fui do software, então acho que desde lá eu já estava direcionado mais para o software. Então eu tive esse contato, mas muito inicial e mais nesse sentido de realmente entretenimento. Sim. E onde eu fui realmente olhar os computadores com outros olhos foi realmente mais na fundação. Beleza. E depois de lá, aí tu fez a tua graduação, terminou em que ano, mais ou menos? Eu finalizei minha graduação em 2007. Acho que nesse momento foi onde eu tive ali o meu primeiro, acho que grande ensinamento, porque quando a gente sai de um curso técnico, e era algo que eu me identifiquei, então eu estudava muito, a gente sai com conhecimento diferenciado, por exemplo, para entrar numa universidade. Sim. Então você acaba entrando numa universidade nos primeiros períodos, digamos que você domina tudo. Domina já. tudo, E exatamente. isso gera uma certa acomodação, por você conhecer tudo. E aí nesse momento eu peguei meu primeiro baque, que eu reprovei em cálculo. Eita. E aí isso acabou fazendo eu me atrasar. Cálculo, querendo ou não, ele não é uma disciplina totalmente... Ela não é técnica, né? E aí você sabe toda a parte técnica ali, mas se vacilar em cálculo, em física, em química, álgebra também. Álgebra, aí a gente dança, né? Exato. Então, na verdade, por esse foco muito grande ali no meu trabalho no dia a dia, e a faculdade... Tu já trabalhava enquanto fazia a faculdade? Já trabalhava. Tá. Era noturno, né? Era noturno na faculdade. Entendi. Então, eu trabalhei o período todo. Desde que eu saí da fundação, eu trabalhei até hoje, eu não parei. Então... eu focava muito no trabalho e na faculdade, por ter esse conhecimento prévio, eu fiquei um pouco ali, como eu comentei, acomodado. Sim. E isso, eu tive o primeiro etapa custo, da vida ali, né, onde eu reprovei em cálculo. Eu falei, cara, não, eu tenho que dar mais foco ali para a universidade, porque eu não conheço tudo. Isso. Realmente eu preciso aprender muita coisa. Então, isso é uma coisa que eu levo até hoje, eu sempre falo para os alunos, para as pessoas que a gente conversa, que independente se você tem um conhecimento prévio ou não, a faculdade é um período onde você tem muito que aprender, você tem que se dedicar, porque senão você não faz uma faculdade tão boa quanto poderia. Sim. E isso eu aprendi realmente durante a faculdade. Finalizei minha faculdade em 2007, se eu não estiver enganado, 2006, 2007. E nesse momento eu já estava trabalhando, já tinha saído da indústria, já estava trabalhando em institutos de pesquisa. Certo. Na época eu passei por um instituto da UEA, quando a UEA estava iniciando a trabalhar com pesquisa e desenvolvimento e a lei de informática. E depois eu fui para um instituto que é a Intera Tecnologia. Intera? Intera Tecnologia. E aí, nesse momento que eu estava na Intera, foi quando apareceu a oportunidade de ingressar no mestrado. Sim. E aí foi quando eu fiz todo o processo de submissão, fui aprovado. Foi na USP? Foi na USP. E foi quando ali eu voltei para a área acadêmica. Sim. Um ponto interessante que dentro desse foco, dessa escolha que eu fiz ali de focar até mais na área profissional, vamos dizer assim, na indústria do que na acadêmica, eu sempre estava ali na indústria trabalhando, rapidamente ali eu consegui ter, deixei muito cedo de ser estagiário, passei a ser analista e fui evoluindo na carreira profissional, industrial. E eu vi os amigos meus que faziam graduação, estão terminando a graduação, já ingressando no mestrado diretamente ali, e eu ficava pensando naquilo, né? Eu falava, cara, eu tenho interesse de fazer, mas meu foco é mais esse aqui. Mas isso ficou me martelando. E aí chegou num momento ali, depois que eu acabei a graduação, quando eu já estava lá mais, digamos assim, em uma posição melhor ali já na carreira, realmente essa vontade aumentou. E foi quando realmente eu submeti para o mestrado, voltei para a área acadêmica, mas sem deixar de trabalhar, continuei no Instituto de Pesquisa, fiz um acordo com ele, e eu continuei fazendo
o mestrado junto com a minha vida profissional no Instituto. Uhum. Ah, isso é muito bom. E depois que tu terminou o mestrado, eu acho que parou de novo aí. Coloca para outra câmera. Depois que tu finalizou o mestrado, tu passou quanto tempo para entrar no doutorado? Aí eu finalizei, isso é um outro momento interessante. Eu finalizei o mestrado e aí logo em seguida o meu orientador ele me convidou para fazer o doutorado. Sim. Só que ele colocou uma condição, ele falou, infelizmente o doutorado você tem que vir morar em São Paulo. Ah, certo. E aí Foi o mesmo orientador do mestrado, mesmo então. orientador. Ah, certo. E aí nesta época eu já não estava no instituto, já foi quando eu abri minha primeira empresa. Certo. E eu trabalhava com consultoria e desenvolvimento de software. E aí eu tinha um trabalho que eu estava fazendo com uma empresa, um grupo grande aqui de Manaus. E quando ele perguntou a primeira vez ali, eu fiquei um pouco receoso. Eu estava ali recém-casado. Ah, certo. E acredito que nessa época a gente já estava esperando o filho. E aí eu falei, não, vamos segurar um pouco. E aí eu falei, vou pensar, isso não é uma resposta definitiva, Sim. mas realmente o momento atual não é possível para mim. E aí nisso se passou praticamente um ano. E aí foi quando, durante esse período eu refleti bastante, conversei muito com a família e etc. E aí foi quando a gente... Quando tu disse família, só com a mulher ou com... Com os pais também, Ah, certo. apesar de já ter uma vida completamente ali separada, mas até como conselho. Sim. E aí foi quando ali a gente decidiu, não, vamos para São Paulo. Sim. E aí foi quando a gente fechou tudo aqui em Manaus. Teu filho tinha o que na época? Aí ele tinha 10 meses. 10 meses. Aí foi quando os dois largaram o emprego, fechamos tudo e nos mandamos para São Paulo. Então, assim, tem muita gente que até hoje fala, cara, que loucura. E foi uma loucura E mesmo. o teu filho hoje está com quantos anos? Hoje meu filho está com 13. 13 anos. Então a gente foi para São Paulo e aí lá realmente foi o grande desafio. Sim. Eu acho que realmente foi um período ali de muito crescimento. Tu disse que tu chegou a abrir uma startup lá, né, na época? Isso, na verdade a gente começou, quando eu fui para lá, como eu tive que largar o emprego aqui, fazer todas essas coisas, eu tentei organizar junto com o meu futuro orientador uma forma de eu já ter alguma remuneração lá. Tentei na época a bolsa da FAPEAM, Sim. mas na época não existia um edital aberto, tinha uma possibilidade de abrir o edital, mas estavam aguardando ali para saber se naquele ano abriria ou não. E aí o meu orientador comentou de um projeto que existia lá, que ele conseguiria me remunerar e etc. E aí eu me planejei baseado nessa remuneração. Certo. No entanto, quando chegou lá, esse projeto não ocorreu. E aí foi complicado, porque eu já tinha submetido para a FAPEAM, mas ainda estava aguardando, não sabia quando seria. E o emprego que eu teria eu não tive mais. Sim. Então eu passei 2 meses lá utilizando a reserva que eu tinha, que eu tinha uma reserva, então é importante isso também. Sim, claro. Em uma questão dessa, numa decisão dessa, era importante ter essa reserva e eu tinha. Então eu fiquei 2 meses com essa reserva, que aí foi o tempo que lá em São Paulo eu consegui participar de outros projetos, entrar em outros projetos. E também, acho que uns 6 meses depois saiu a bolsa da FAPEAM. E aí depois, obviamente, durante o doutorado eu fui conhecendo mais pessoas, fui trabalhando com consultorias, fiz várias, que a gente vai conversar depois mais específico sobre isso. E até chegar ao ponto, já do meio para o final do doutorado, foi já com base no conhecimento de outros doutores, de outros pesquisadores, de várias problemáticas que eu estava trabalhando no meu doutorado, que eu, junto com 2 sócios, a gente abriu uma empresa, o nome é Sky Market, na época, que era uma empresa para desenvolvimento de soluções na área... Isso em que ano, mais ou menos? Isso era 2014, 2014.
2014, 2015. E aí a gente abriu essa empresa, porque qual foi o contexto dessa empresa? Nesse momento eu era consultor, eu fazia várias consultorias em Brasília, tanto para o Ministério do Meio Ambiente quanto para o Ministério da Ciência e Tecnologia na área de Data Science. Sim. Então eu trabalhava muito com Data Science e o foco era muito dados de pesquisa. Sim. Dados de pesquisa ali do ICMBio, dados de pesquisa do MMA e muito focados nessa área de biodiversidade. Certo. Biodiversidade, mudanças climáticas. Então, como eu estava muito nessa área, eu conheci outros consultores que se tornaram meus sócios e a gente via as problemáticas relacionadas a soluções especialistas nessa área, elas não existiam. Sim. Em geral, quando existiam, eram soluções internacionais, caras. Sim. E aí foi quando a gente teve a ideia de abrir a empresa para solucionar essa problemática, para entrar nesse gap que existia. E foi quando a gente abriu o Sky Market e foi super bacana ali, porque a gente fez vários projetos pelo Brasil inteiro. Foi uma época que eu viajei muito ali, praticamente acho que todos os cantos do Brasil. Cara, que legal. E a gente fez vários trabalhos legais. Quando tu diz todos os cantos do Brasil, tu viajou para os extremos do norte? Viajei para os extremos do norte, do sul, cara, que legal. Centro-oeste, nordeste, então foram vários lugares ali. Tanto trabalhando nessas consultorias, quanto trabalhando pela empresa, desenvolvendo soluções. Hoje a empresa ainda existe, mesmo tu não estando mais... Eu saí da empresa, quando eu voltei para Manaus, depois que eu acabei meu doutorado, mas por uma decisão familiar, eu voltei para Manaus e pensei que conseguiria tocar a empresa à distância. Sim. Mas 6 meses depois eu olhei assim e falei, cara, não está funcionando. Eu fazia esse trabalho comercial de viajar para os locais, para pensar em soluções, para discutir, e eu não conseguia fazer mais isso porque a locomoção de Manaus é muito cara. Sim. Então, quando eu morava em São Paulo, tudo era muito fácil. Mas em São Paulo, não. E aí... Tá. É o primeiro aqui. Espera aí só um minuto, Daniel. Melhorou? Se tu vir um pouquinho para trás, Daniel, eu acho que fica melhor. Isso. Beleza. Melhorou? E então, continuando, a locomoção, né? Era muito caro. E aí eu parei de fazer, porque a empresa também não tinha recurso suficiente para ficar pagando essas viagens. E aí os meus sócios começaram a fazer esse trabalho e eu acho que isso foi me deixando ali desmotivado. Porque as coisas não aconteciam exatamente como eu gostaria, não estava legal. E aí 6 meses depois eu decidi sair da empresa, comuniquei. Mas os sócios continuaram a empresa? Eles continuaram a empresa. Depois a empresa fez o spin-off para uma startup. Então eles começaram a focar em uma solução para a parte de venda de imóveis agrícolas, toda a parte de legislação. Então esse mesmo conhecimento que a gente usava ali para dados científicos, eles aplicaram ali em dados agrícolas, em dados ali de propriedades. Já era uma ideia nossa desde a época que eu estava na empresa também, e eles continuaram esse processo, aplicaram e até hoje existe, que é o Busca Terra. Então até hoje essa startup existe, os dois tocam, né, meus dois ex-sócios, mas eu já não tenho mais contato nenhum, só fico na torcida realmente para que a empresa cresça. E aí nesse momento foi quando eu voltei para o mercado, aqui em Manaus, e aí eu entrei no Itriad, que agora ele é o Ventures, né? Então foi quando eu entrei no Itriad, voltei para a indústria, né? Voltei para um instituto de pesquisa, e aí lá no Itriad, né, eu entrei com o foco de criar uma área de inteligência artificial, uma área que focasse ali em inteligência artificial e em Big Data, que eram duas áreas bem emergentes na época. E como o Instituto estava passando por um processo de reestruturação, a ideia era evoluir nessas duas frentes. Então eu entrei com esse objetivo no Itriad, e aí fiz todo um trabalho ali de pegar pessoas de dentro do Instituto, identificar o perfil delas, para poder criar um grupo mais focado em Big Data e mais focado em inteligência artificial, depois fazer todo um processo de treinamento. Então a gente preparou as pessoas. E em paralelo a isso, eu comecei a fazer um mapeamento do mercado, de soluções que o mercado estava buscando nessas áreas. E aí depois a gente começou a fazer esse match.
começamos a desenvolver soluções com base nas demandas da indústria e depois de um tempo as coisas começaram a acontecer, começamos a fechar projetos e estou lá até hoje, já há 7 anos, e aí desde o ano passado a gente passou a ser Venturos. E aí, essa absorção da Itríade pela Venturos, ela foi algo assim natural? A Venturos, ela comprou? Como que foi a transição? na verdade é um instituto, então você não tem esse processo de aquisição. Na verdade foi uma fusão. Isso, é mais uma fusão. Certo. Ele foi bem natural porque nós já trabalhávamos como parceiros há 3 anos, bem próximos. E aí naturalmente ali dentro das sinergias que a gente começou a identificar, os institutos foram se aproximando cada vez mais, o Itríade de Manaus e o Venturos de Campinas. E a gente começou a se aproximar cada vez mais, começou a unificar as áreas corporativas, até chegar num ponto que foi ano passado, onde a gente unificou as operações e a empresa, e aí tivemos a decisão de manter apenas o nome Venturos. Beleza. E foi quando ocorreu essa fusão, essa unificação dos 2 institutos. Hoje somos Venturos. Beleza. Venturos. Beleza. Daniel, qual seria assim, o melhor conselho que tu guarda e que tu recebeu assim, ao longo da tua vida acadêmica, da tua vida profissional? Tem algum que tu... Antes até de falar de conselhos específicos, eu vejo que é muito importante você ter bons mentores na sua vida. Sim, totalmente. Né? E eu, graças a Deus, ali durante a minha jornada, eu tive chefes profissionais, não só chefes superiores, mas parceiros de profissão ali, colegas, que me ajudaram muito em todo esse processo da minha carreira, seja com conselhos, seja com apoio. E então aprendi muita coisa com essas pessoas, tanto na academia quanto na indústria. Conselhos assim específicos assim, não sei se eu vou me recordar palavras, mas uma coisa que eu sempre escutava ali dessas pessoas, que elas eram sempre muito focadas em resultado. E, então hoje eu acabei me tornando uma pessoa muito focada em resultado por ter esses mentores. E uma coisa que eu sempre escutava era: entregue sempre a mais do que as pessoas esperam de você. Proatividade, né? E isso realmente, naturalmente, vai fazer você se diferenciar. Então eu sempre escutei muito isso. Isso acabou se tornando ali um mantra, uma questão de exigência. Então hoje eu sou uma pessoa exigente, tanto comigo quanto com os meus times, né, dentro do Venturos, porque realmente para a gente buscar excelência, a gente tem que tentar fazer sempre um a mais, sempre buscar algo melhor. Tem uma frase, eu até anotei aqui porque nossa memória também não é tão boa. Claro. Que que eu usei ela como epígrafo, tá correto, né? Como epígrafo tanto no mestrado quanto no doutorado, tanto na dissertação quanto na tese, que é uma frase do Albert Einstein, que eu acho sensacional. Eu anotei, mas eu não estou encontrando. Achei aqui. Que é: a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Então, isso também é algo que sempre baseou muito nas coisas que eu pensava. Então, assim, eu nunca tive medo de me abrir a desafios, de me abrir ali a novos estudos. Então, sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de conhecer pelo menos um pouco sobre cada coisa. Então, sempre fui muito curioso. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante. Por mais que não seja algo que diretamente seja a sua aplicação, a sua aplicação ali na profissão, todo conhecimento que você tem, ele vai te ajudar de alguma forma. Você não vai ser a mesma pessoa depois de ter aquele conhecimento. Então, isso ali é um conselho que eu dou aí para os novos profissionais. Acho que são 2 aí que eu comentei. Um é realmente fazer a mais do que estão esperando de você, e o outro é você buscar conhecimento. Buscar novos conhecimentos, né? Quando na entrevista com o professor Lucas, eu comentei sobre aquele livro do Sherlock Holmes, A Study in Scarlet, onde ele comenta sobre a questão da mente, né? Que é um pouco contrário a esse conselho aí, mas eu acho que ali o foco do Sherlock Holmes era a organização do conhecimento, porque assim, ele era muito preocupado
com o conhecimento que ele iria aplicar. Aquilo que não era aplicável, ele simplesmente tentava deixar fora ali do arcabouço dele, né? Mas aí, nesse caso, a gente tem que ter o conhecimento, mas colocar ele numa prateleira específica e quando a gente precisar, tá ali. Porque às vezes a gente coloca tudo jogado. Eu vejo que essa visão do Sherlock Holmes ela é algo que é uma competência que ela é muito importante hoje em dia quando você fala de inovação, quando você fala de tecnologia, que é esse conceito de simplificação, realmente, de você simplificar o escopo de um problema ao ponto que você só considere na sua análise as variáveis essenciais para solucionar aquele problema. Isso a gente acaba fazendo, por exemplo, tanto na área acadêmica quanto na indústria, no dia a dia. Então isso é uma competência interessante. E era o que o Sherlock Holmes ali fazia com maestria. Então isso a gente tem que passar também. É muito importante você ter conhecimento, mas no momento que você tem uma problemática, para você solucionar aquela problemática em tempo hábil, que isso também é uma questão ali Eficiência, né? De eficiência que não só na indústria existe, porque tem muita gente que ainda fala assim, na academia você tem mais tempo para resolver as coisas. Eu vejo pelo contrário. Não é bem assim, não. Dia, assim, a exigência por eficiência ela é tanto na área acadêmica quanto na área totalmente. profissional. Até porque se você não acha aquela solução que você está buscando, vai ter alguém na China ali que vai resolver antes de você. E outra coisa que eu falo aqui para os meus colegas e para todo mundo que eu converso na questão da pós-graduação, porque assim, aqui dentro da academia, nós somos professores de graduação e eventualmente de pós-graduação. A graduação é algo que é praticamente o foco geral, o objeto da universidade, aquilo aonde o governo investe para que aconteça, não pode falhar. A pós-graduação é um plus. E por ser um plus, ele não é tratado como algo totalmente essencial. E se nós quisermos manter a pós-graduação, nós temos que estar sempre num pé de competitividade das melhores instituições do país, e ela acaba sendo uma empresa, porque tu tem que basicamente correr atrás de recursos para sustentar o funcionamento do programa, porque senão, assim, não é essencial. A gente, assim, socialmente mas se tiver de cortar alguma coisa, não vai ser a graduação, é a pós. Sim. Então a pós ela tem que ser autossustentável, ela tem que ser uma empresa. Então esse é um ponto aqui que a gente tem que aprender a trabalhar. Quer dizer, a gente tem que ter essa visão aqui dentro da instituição, aqueles que trabalham com pós-graduação. Concordo, é o que a gente comentou. Acho que a busca pela eficiência ela é necessária em todas as áreas, né? Então realmente para você se diferenciar e para você se sustentar hoje em dia, tanto a indústria quanto a academia, elas precisam ser boas no que elas fazem, no que elas se propõem. Então, o que uma pós-graduação, ela gera conhecimento, ela gera pesquisas, ela inova. Então, dentro desse cenário, eu tenho que ter muitas publicações, eu tenho que ter muitas patentes, eu tenho que ter muitos produtos que você está gerando. Hoje em dia, estamos sendo cobrados por abrirmos startups e colocarmos produtos no mercado também. Então essas coisas elas estão sendo cobradas hoje em dia dos programas de pós-graduação. Nós entrarmos mesmo no mercado também. Isso é ótimo porque é muito essa convergência, né? Essa convergência entre academia e indústria. E isso que a gente vê hoje era um pouco diferente lá atrás quando eu estava entrando ainda na carreira. Então existia essa diferenciação. As pessoas ainda falavam aquele conceito de que quem faz doutorado é quem quer ser professor. Então hoje em dia isso não existe mais. Então a gente nem escuta mais. Antigamente também era muito difícil um programa de doutorado aceitar alunos, por exemplo, que trabalhavam para fazer ali uma meia jornada. Hoje em dia totalmente aceito. Inclusive tem programas que preferem, inclusive, alunos que estão no mercado. Graduação sanduíche, né, em Stuttgart, na Alemanha. Eu morei 1 ano lá. Assim, tive a oportunidade de conhecer um pouco da rotina deles. E o que era muito comum lá, a pesquisa
feita pelos doutorandos nos institutos, principalmente eu trabalhava no Instituto de Automação e Engenharia de Software de Stuttgart, era encomendado pela indústria. Então a indústria, eu estou precisando resolver esse problema aqui. Ou, eventualmente, ela tinha um funcionário que estava dentro do programa de doutorado e passava o problema para ele, ou contratava o instituto para resolver e o instituto delegava aquilo ali para um dos doutorandos deles. Então é assim que funciona. E assim, é uma cultura que eu acho que o Brasil ainda não tem, mas que eu acho que tem que ser nesse caminho para que resolva problemas para a sociedade como um todo. Porque a gente está aqui, a gente pode fazer a pesquisa pela pesquisa às vezes. Eu não me sinto muito à vontade com isso. Mas se nós quisermos seguir por um rumo dos países que são considerados países de primeiro mundo, né? Eu acho que o caminho é resolver problemas de demandas da indústria e da sociedade como um todo. Eu concordo. Eu visualizo que hoje os institutos de pesquisa, eles têm um pouco essa missão de trazer um conhecimento ali, a pesquisa de base, a pesquisa aplicada que está na academia e transformá-la ali, adequá-la para que ela possa ser aplicada na indústria. Eu vejo o Instituto muito com essa missão. E você ter mais doutores, por isso aí a importância de ter doutores na sociedade, né? Você consegue ter uma força muito maior para fazer essa transformação de conhecimento. Eu visualizo ali que é muito importante o conhecimento ali de base, né, as pesquisas de base, mas você precisa ter essa aplicação. Eu sempre ali na minha carreira acadêmica, eu sempre busquei desenvolver pesquisas aplicadas ali. Eu nunca fui muito da teoria, da pesquisa de base, eu sempre busquei muito, até por esse meu viés de indústria, eu sempre busquei muito pesquisas aplicadas. E talvez até por isso esse processo de institutos de pesquisa me agrada muito. Porque eles fazem exatamente o que eu buscava quando eu voltei para a academia, era aplicar o conhecimento. E o instituto faz muito isso. E a importância da gente ter doutores na sociedade é exatamente isso, para que a gente tenha esse conhecimento sendo gerado tanto na universidade quanto nas empresas, e que esse conhecimento possa ser transformado em valor tanto para as indústrias quanto para a sociedade. E quem faz isso são os doutores. Assim, Daniel, durante a tua carreira acadêmica e profissional até aqui, o que tu, olhando e avaliando, é claro, né, a gente faz isso, o que tu faria diferente? Olha, dentro da minha carreira, da minha história ali, né, o meu período ali do doutorado, como eu comentei aqui mais cedo para vocês, fui para morar em São Paulo, larguei uma carreira que já era bem consolidada aqui em Manaus, e não só eu, quanto na época a minha esposa, hoje eu sou divorciado, e a minha ex-esposa, ela também largou o emprego dela, então meio que foi uma aventura ali, foi uma aposta. Eu costumo falar que a gente tem que assumir riscos controlados, porque senão a gente não alcança voos mais altos. Então realmente ali foi um risco controlado, porque houve um planejamento, houve uma preparação, então foi um risco controlado que a gente assumiu, mas não vou dizer que foi suave, foi um período muito desafiador. Esses 6 anos morando em São Paulo, é uma cidade cara, então realmente eu tive que iniciar uma carreira lá, e aí nesse período as coisas, conforme eu fui fazendo vários trabalhos, fui virando consultor, como eu comentei, abri minha empresa, financeiramente as coisas foram ficando mais fáceis, mas em contrapartida eu tinha cada vez menos tempo para focar no meu doutorado. Então foi um período ali que a carga de trabalho, de estudo era imensa. E a quantidade de sono era o mínimo possível, era necessário para o corpo continuar funcionando. E aí, dentro da reflexão, depois da finalização desse processo, com sucesso, eu visualizo ali, não me arrependo de nada, todas as escolhas que eu fiz, eu acho que ali, mesmo as que eu errei,
elas foram importantes para aprender, para aprendizado, conseguir reajustar a rota e continuar. Mas se eu pudesse mudar alguma coisa em um mundo perfeito, e o mundo nunca vai ser perfeito, mas em um mundo perfeito, eu faria o meu doutorado de uma forma que eu pudesse dar mais tempo para o meu doutorado. Certo. Eu vejo que hoje em dia foi muito bacana a minha pesquisa de doutorado. Até hoje eu levo muito conhecimento, muita aplicação do que eu trabalhei no meu doutorado, do que eu pesquisei no meu doutorado, mas eu olho para trás e vejo, cara, eu poderia ter gerado muito mais, podia ter sido muito mais proveitoso. Mas eu sei que dentro do meu cenário atual, ali, do meu cenário real, eu não tinha como. Sim. Mas se eu pudesse mudar algo no mundo perfeito, eu mudaria ali para ter mais tempo para o meu doutorado. Eu teria feito um doutorado ainda melhor, teria aprendido mais ainda e teria gerado mais valor. Então acho que era a única coisa que eu mudaria. Certo. E com relação à pesquisa por soluções, pesquisa para desenvolvimento de novas tecnologias, entre aquilo que tu fez, a tua experiência na academia, do teu doutorado, e aquilo que tu faz na indústria, o que tu vê ali que tem interseção nos dois mundos? Eu visualizo que a academia ela tem pesquisas em áreas mais específicas, né? Você solucionar problemáticas ali mais específicas. E no instituto, na indústria, você faz pesquisas mais com foco na resolução de um problema. Você já tem um problema ali muito bem definido e você tem que entregar esse problema, você tem que entregar essa solução para resolver aquele problema, no caso da indústria. Então ele é um pouco diferente. Quando você está no mestrado, você não tem essa entrega dessa solução em geral, né? A não ser quando é uma pesquisa já patrocinada. Você não tem essa entrega dessa solução para uma indústria. Então você consegue trabalhar no crescimento do conhecimento, da curva do conhecimento em uma área específica. E aí esse conhecimento, em geral, ele é continuado por outros pesquisadores, e aí isso acaba gerando um ciclo ali de geração de conhecimento. Já na indústria, não. Na indústria, muitas vezes você aplica um conhecimento ou você gera um novo conhecimento em um projeto, que aí a gente já nem chama muito de pesquisa, a gente chama mais de projeto, por mais que ele tenha pesquisa no projeto, mas ele tem um prazo específico e você tem que entregar aquilo para o cliente. Então, em geral, você faz a pesquisa durante esse período, mas você nunca pode perder o foco do que o cliente está esperando, da problemática do cliente. Então, essa é a maior diferença que eu vejo entre a pesquisa na academia e a pesquisa na indústria. A falta de continuidade da pesquisa, né? Do objeto de pesquisa, né? Exato, e também essa questão de que, porque dentro de uma pesquisa, muitas vezes você identifica possibilidades que mudam a tua trajetória na pesquisa. Isso você consegue fazer na academia. Por isso que eu acho que o grande poder da academia é isso. Quando você está na indústria, o seu foco sempre vai ser a entrega para o cliente. Então, por mais que você identifique novas possibilidades ali nas pesquisas, você tem que se focar naquela entrega ali. Então, você acaba ficando um pouco mais limitado. Mas o que eu vejo também, que principalmente com essas novas tecnologias, com a inteligência artificial, com a ciência de dados, cada vez mais o método científico ele está saindo da academia e está sendo levado para a indústria. Porque você precisa ter esse rigor científico para que você gere produtos de valor e que sejam confiáveis. Então, cada vez mais eu vejo uma convergência, como a gente comentou mais cedo, uma convergência entre o método científico que é originado da academia e os métodos utilizados pela indústria para a produção de conhecimento de produtos. Então, cada vez mais a gente está trabalhando da mesma forma. Quando tu falou aí da questão do produto e do foco da indústria, eu lembrei do meu orientador de mestrado falando das aventuras dele lá pela Holanda, na época do doutorado, porque lá, como aluno de doutorado, é um pouco diferente daqui da nossa realidade, mas eles, eu não sei se era doutorado ou já era o
pesquisa de pós-doc que ele estava fazendo, mas ele disse que lá eles saíam da academia para ir visitar indústrias, ou grandes ou pequenas, para tentar trazer projetos, né? Aí ele disse que lá, uma das histórias interessantes é que eles sentavam com o dono da empresa, talvez empresa pequena, aí eles diziam, não, a gente está aqui tentando trazer propostas para solucionar problemas que vocês têm. Aí o cara tirava da gaveta, tá aqui, eu tenho esse problema aqui que eu não consegui resolver. O produto está lá, sendo comercializado e tal, mas ele tem um problema que ele quer resolver, que eventualmente ele vai ajustar depois, né? Aí ele passa para a academia. Então, eu acho que falta isso aqui para a gente, né? A gente chega lá com vocês, aí vocês têm lá um backlog, não sei, e aí a gente tem esse problema aqui que a gente não tem tempo para trabalhar nele. Aí seria onde a gente eventualmente entraria. Eu acho que nós ainda não temos essa interface aqui. Eu acho que isso precisa ser criado. Eu concordo. Essa busca pela inovação, até vindo das próprias empresas, ela é muito pequena hoje no Brasil. Então hoje a gente acaba utilizando o conhecimento gerado fora, mas gera pouco conhecimento dentro. Né? E muitas vezes você tem pesquisas que estão sendo feitas na academia que poderiam ser usadas por essas empresas, mas realmente esse elo ele não está muito fortalecido. Sim. E aí eu vejo, como eu comentei, eu vejo que hoje os institutos de pesquisa eles têm um papel muito importante nisso, em pegar esse conhecimento científico e aplicar na indústria. Acho que ele está até mais próximo disso do que a própria academia. E por isso que eu concordo que essa rede entre as indústrias, os institutos de pesquisa e a academia, elas precisam ser realmente fortalecidas. Sim. Porque a gente precisa... o que o pesquisador precisa é de problema. Sim. Porque ele tendo problemas, ele consegue gerar as suas pesquisas baseadas nesses precisamos de recursos também para resolver os problemas. E precisa de recursos, que normalmente quem tem recurso é quem tem um problema. Exatamente. E aí realmente quem tem um conhecimento científico, quem tem um conhecimento tecnológico para buscar as soluções é a academia. Sim. E são os institutos de pesquisa mais no sentido da aplicação. Então eu vejo que realmente essa rede, um depende do outro. E aí eu acho que com o fortalecimento da indústria, dos institutos e da academia, a gente realmente vai conseguir ter um foco maior em geração de conhecimento e inovação. E realmente deixar mais de ser consumidores e passar a ser ali um polo de inovação, que é o que a gente busca, né? E eu vejo que isso é um desejo de todos. Sim. Então, realmente, por isso que é interessante essa sinergia aí entre as várias áreas, que cada vez estão próximas, cada vez mais próximas. Né? Então, cada vez mais a academia está falando a língua da indústria, os institutos estão falando da língua da academia. Isso. Então, assim, essa convergência eu vejo ela com muitos bons olhos, e eu vejo cada vez mais isso aumenta. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial, que é algo que está muito em alta hoje, ninguém imaginaria que há 10 anos atrás, por exemplo, que uma ferramenta de IA como um ChatGPT estaria sendo utilizado pelo público em geral. Exatamente. Então, assim, hoje em dia é uma realidade e a tendência é que isso aumente cada vez mais. Então, essas convergências, essa ligação entre as várias áreas ali do conhecimento, eu vejo que vai aumentar cada vez mais e isso vai ser muito benéfico. Mas, mais uma vez, e quanto mais doutores a gente tiver realmente para trabalhar nessas diversas áreas, na indústria, na academia e nos institutos de pesquisa, esse conhecimento eu vejo que ele vai fluir de uma forma mais facilitada. Muito legal. Daniel, nós sempre, assim, de vez em quando nas discussões, principalmente com o pessoal da indústria, a gente sempre questiona qual a necessidade do nosso profissional ter que fazer um mestrado, ter que fazer um doutorado. Aí, pergunta, como a experiência do passado, de ter passado por todos os ciclos acadêmicos até o doutorado, pode ajudar aí na vida profissional fora da academia? Eu visualizo que
a academia, você tem, além do aprendizado dentro daquela sua área de pesquisa, você cria competências que elas são muito valiosas no mercado. Então, assim, um dos pontos ali que eu hoje, já no outro lado, já no lado de liderança, de gestão, olhando ali para os nossos profissionais, o que eu vejo ali de muito valioso nos profissionais que estão na academia ou que vieram da academia, são questões relacionadas, por exemplo, a trabalhar na incerteza, por exemplo. Isso eu vejo que é uma característica incrível que a academia, que o profissional que vem da academia tem. Então, assim como uma pesquisa você não sabe exatamente o resultado que você vai ter no final, essa competência, ela faz com que o profissional ele tenha muito mais tranquilidade de trabalhar com incertezas do que um profissional que passou a vida inteira na indústria, onde ele sempre precisa estar enxergando o fim ali para que ele possa seguir. Então isso eu vejo que é uma característica incrível de quem vem da academia, de quem faz uma pós-graduação, mestrado e doutorado. Então esse tipo de trabalho, e cada vez mais isso é necessário, porque quando a gente trabalha, hoje as soluções não são mais simples. Não é igual antigamente que a gente recebia uma demanda da indústria e eu falava, putz, eu desenvolvi isso já 5 vezes, então vai ser o 6º que eu vou fazer exatamente igual. Então eu ficava especialista naquilo. Hoje em dia é muito difícil, porque os problemas simples já foram resolvidos. Então quando você vai resolver um problema atualmente, ele é um problema novo. E esse conhecimento, quer dizer, essa competência de trabalhar nessa incerteza, de conseguir manter o ritmo, sem estar vendo ali o fim do túnel, isso é uma característica que vem da academia. Então isso é uma coisa que eu vejo muito forte. Outras questões como ali resiliência, como disciplina, rigor de seguir métodos, são outras competências que também são forjadas dentro da academia. É claro que algumas dessas características, elas não necessariamente precisam ter vindo da academia, porque senão não teríamos um número grande aí de profissionais de sucesso que às vezes não tem nem graduação, às vezes não tem nem uma escolaridade básica, né? Porque eles aprenderam de alguma forma, ou é inato, não sei, essas características. Mas é claro, como tu falou, né? A academia, ela forja isso. Se tu não tem ou tu tem pouco, tu vai ter que ser forjado, porque senão tu não chega até o fim. Exatamente. Eu costumo falar que, eu escuto muito essa pergunta, né? Às vezes a pessoa fala, qual é o que foi mais difícil no teu doutorado? Não, o que foi mais difícil na pesquisa do teu doutorado? Eu falo, não foi a pesquisa. O mais difícil é você fazer o doutorado enquanto a tua vida está passando. Por quê? Porque o que a vida está passando? Enquanto tu está tendo questões financeiras para resolver, questões de saúde, questões na tua família, questões ali da tua profissão. Então, assim, as coisas estão acontecendo, você está passando por problemas, você está passando por situações. E com tudo isso acontecendo, você ainda tem que conseguir fazer uma pesquisa inédita, você ainda tem que estar trabalhando ali, escrevendo artigos. Então, a resiliência e a disciplina que você acaba adquirindo ali em um processo de mestrado e doutorado é algo que você vai levar para o resto da sua vida. Então, mais uma vez, como você comentou, você pode ter todas essas competências sem passar pela academia? Sim, mas em geral ali é onde você forja. Quem passa pela academia, ele tem essa característica, né? Ele é lapidado nisso aí, né? E a indústria, por exemplo, como ela é muito focada em resultado, eu lá desde o início, quando acabei meu ensino médio, já entrei na indústria, então na indústria você já tem muito aquela característica de resolver o problema o mais rápido possível. Independente de método, independente do que for, você tem que ser um solucionador de problemas eficiente. E então você acaba deixando um pouco de lado essa questão do rigor, do método. E já na academia não. Entendeu? Então essas competências, eu acho que elas são todas complementares. Sim, totalmente. Então existem situações que você tem que ser mais um solucionador de problema
e buscar ali o resultado. Em outros momentos tu não vai alcançar o resultado se tu não tiver método, se tu não tiver disciplina. Então por isso que eu vejo que realmente são complementares, mas são características inerentes da academia, então são muito importantes. Eu lembro aí da época que eu estava fazendo doutorado, né? O meu filho mais novo, ele tinha acabado de nascer e o meu mais velho tinha 2 anos de idade na época, quando eu comecei o doutorado. Aí lá pela metade, assim, a gente sempre tem reuniões, né? Aí eu lembro que fazendo reunião com um dos meus colegas, né? Os 2 meninos correndo e gritando no meu lado, cara, como é que tu consegue fazer isso? Rapaz, a gente tem que dar um jeito. Porque assim, a gente não vai calar os meninos, deixa eles gritarem. E aí a gente tem que dar o jeito de se adaptar àquela realidade, né? E aí, durante o meu projeto de doutorado, né? Aí eu mandei fabricar, era um circuito integrado, e quando voltou, a gente não tinha um setup adequado para fazer os testes, né? Aí eu fiz ali um setup que a quantidade de ruído era imensa, mas a gente conseguiu ver o funcionamento e os ganhos da técnica que a gente aplicou. Aí eu comentei com o meu orientador de doutorado, né? Cara, a gente conseguiu aqui e tal, mas assim, o setup está muito... tá sob forte pressão de ruído, né? Aí ele falou uma coisa interessante, ele disse, cara, é o seguinte, se funciona desse jeito, ele funciona em qualquer lugar. Isso aqui foi... Então, assim, essa aí é uma lição interessante das experiências que a gente passa, né? Por fazer essas etapas aí, insistir e ir até o fim. E aí, hoje a gente tem essas histórias legais e experiências para contar, né? Para compartilhar. Sem dúvida. E realmente eu vejo que essas experiências, essas dificuldades que você passa ali, não só dentro da academia em si, durante o doutorado, que também é um grande desafio. Você está fazendo uma pesquisa e aí você está ali naquele trabalho diário de buscar novos artigos, de identificar ali os teus alvos, ali, teus grupos de pesquisa-alvo que estão fazendo pesquisas semelhantes à sua. E aí você acha lá, você vê uma publicação que é exatamente o que tu está fazendo e você fala, cara, e agora o que eu faço? Não, o meu foi assim, exatamente. Eu tava indo numa linha, eu pesquisei, fui atrás, até que, assim, depois de uns 6 meses a 1 ano procurando que eu achava que era inovador, e eu estava pesquisando para ver se não tinha nada igual, né? Aí, infelizmente, eu achei uma patente, que era uma técnica muito parecida com o que eu estava fazendo. Aí eu tive que desviar daquilo ali, aplicar algo a mais para poder diferenciar do que já tinha e aí seguir o rumo. E essas dificuldades ali, que a gente pode elencar várias ali durante aqui a nossa conversa, elas vão moldando a pessoa. Vão. E hoje eu vejo profissionais que numa situação dessa, dentro de um projeto onde você bate a cara no muro e você tem que dar passos atrás e recomeçar, eles não conseguem lidar com isso. Eles ficam frustrados, eles ficam desesperados, depressivos, daí tem vários sentimentos aí que acontecem. E por isso que eu acho importante essas competências que a gente tem comentado, que são fortes na academia. Opa, bati de frente com o muro, ok, vamos dar uma volta, vamos replanejar. Então esse conhecimento ele é muito importante, essas competências são muito importantes e eu vejo algo muito forte na academia nesse sentido. Realmente porque a gente passa por isso, a gente não tem opção. Então realmente se a gente consegue finalizar, chegar no fim do mestrado, chegar no fim do doutorado, é porque a gente conseguiu lidar com essas emoções, a gente conseguiu lidar com essas frustrações. Você tem muitas frustrações durante um doutorado, você tem muitos replanejamentos e tudo isso vai te tornando mais forte, né? Então acho que o homem ele é moldado aí nessas dificuldades. E é interessante, Daniel, porque assim, a gente vê, como a gente está até comentando sobre o outro colega, o Daniel, aquele que a gente encontrou lá, que ele é um profissional extremamente competente. E se a gente vê o currículo dele, a gente fica pensando, cara, por que esse cara ainda não tem um título? Ele não quis ter, ele não foi até o final, né? Mas assim, tem pessoas que chegam num certo nível de competência profissional, que tu olha o que ele produziu, tu olha o currículo dele, e tu vê assim, não, esse cara, ele tem uma característica
de um doutor, que só não tem o título. Exato. Então, eu acho muito interessante esses profissionais. É claro, muitas vezes eles não precisam mais daquilo. O cara que recebe um título de doutor honoris causa, aquele é um título de reconhecimento. Ele não precisa mais daquele título. Mas é interessante a gente ter também o feedback desses profissionais, conseguir conversar com eles, trazer eles aqui também para compartilhar das experiências deles conosco, porque são coisas que a gente vive na academia, é todo um esforço que a gente faz por aqui e que essas pessoas também conseguiram fora daqui, né? E que são, assim, eu acho muito gratificante e é muito legal conhecer pessoas que têm esse perfil acadêmico sem ter passado pela academia. Os autodidatas. Autodidatas, são realmente incríveis, assim. A gente encontra muitas dessas pessoas aí pela nossa carreira. Eu tenho fico muito feliz também com a multidisciplinaridade que a gente vê em certas pessoas. E eu costumo sempre falar, nesse período que eu trabalhei ali com biodiversidade, eu encontrei pessoas, desenvolvedores de software, biólogos, que talvez sejam as pessoas mais competentes em desenvolvimento de software que eu conheço. Então não são da computação. Foram alguns biólogos que eu conheci aí pela vida. Então, assim, caras tanto do Brasil quanto de fora do Brasil, que eu vi o código do cara, eu falava, cara, onde você se formou? Não, eu sou biólogo, Então, assim, são pessoas que realmente, devido a necessidade, provavelmente na academia, começaram a estudar computação, evoluíram nisso, se tornou uma profissão deles e eles, de uma forma autodidata, aprenderam aquilo. Então, eu acho incrível isso. Isso a gente vê muito na indústria. Quantas vezes nesses meus trabalhos e tal, na indústria aqui em Manaus, a gente não encontra aqueles técnicos de indústria, que são caras que muitas vezes nem graduação têm, mas têm um conhecimento maior do que qualquer um dentro daquela área. Então existem muitos esses caras. Que ele não se limitou, né? Ele não se limitou pela falta de estudo. Cara, assim, eu sempre gostei muito de histórias de pessoas, tanto da academia quanto fora dela. Nos nossos livros de controle, de sinais e sistemas, geralmente a gente conta aqueles rodapézinhos com algumas histórias daqueles profissionais lá do passado. E um deles que eu assim, das pessoas que eu gosto muito de ler é sobre Oliver Heaviside, que ele conseguiu chegar no que a gente chama de transformada de Fourier, um método, de forma independente. Ele foi o cara que fez o primeiro telégrafo submarino transatlântico, e foi responsável pela construção, mas ele nunca conseguiu um título acadêmico, porque os engenheiros diziam que os métodos dele não eram ortodoxos, e os matemáticos também não gostavam do método dele. Então, ele tentou uma titulação tanto na engenharia quanto na matemática, mas ele não conseguiu, porque não gostavam dele. Eu acho que assim, é uma espécie de ciúme da academia contra alguém que não tinha a formação acadêmica. E talvez eu acho que muito por causa dessa questão que a gente chama do rigor, né? Rigor do método. Rigor, então, isso. Você tem um conhecimento gigante ali, mas por você não ter conhecimento do método, não ter a disciplina, o rigor ali de seguir o método científico, você não valida aquela sua... Exatamente. Tem um filme, O Homem que Viu o Infinito, a história de um indiano, né? É real, né? A história dele. Que, cara, assim, ele dizia que os espíritos mostravam para ele, assim, na mente dele, as soluções. Os professores, no filme tu vê, eles ficavam malucos, porque eles colocavam lá as equações dele, dava a resposta. Como que você chegou aí? Não, tá na minha cabeça.
E o professor dele, ele gostava dele, mas ele dizia, não, cara, a gente não pode publicar se a gente não conseguir chegar ao metodologia, ao método que você determina aqui essa solução. Então, é essa questão, né, do rigor. Ele tinha soluções para vários problemas, mas ele não tinha a metodologia para chegar lá, ele só sabia que era aquilo. Então, são pessoas assim, iluminadas, né, que, assim, se a gente desprezar esse conhecimento, a gente acaba perdendo. Porque assim, a gente vai passando por esse mundo, né? E a gente sempre tem que deixar registrado as coisas que a gente... as nossas contribuições, né? E tem pessoas que não vão passar pela academia, mas que têm um conhecimento assim fantástico que poderia deixar de legado aí para a humanidade. Daniel, e qual o conselho aí que tu daria para aquele estudante, graduação, ou até mesmo que ainda não tem graduação, mas que tem essa intenção de ter um PhD, mas ele não quer ser um profissional da academia, ele quer ser um profissional da indústria, mas ele não, eu quero buscar essas titulações. Qual o conselho que tu dá para eles? A primeira coisa que eu falo é que é desmistificar, né, quebrar esse conceito antigo que existia de que o doutor ele é um professor. Ele também é também é um professor, mas ele é um professor, ele é um pesquisador, ele é um profissional. Então, sim, hoje em dia você não existe mais esse conceito de que quem faz doutorado está na academia. Ele pode estar na academia, ele pode estar na indústria, ele pode estar em um instituto de pesquisa. Sim. Então você tem em todas essas áreas hoje em dia, você precisa de doutores. Por tudo isso que a gente tem falado aqui. Sim. Então a primeira coisa é desmistificar isso. Sim. Tá? E o outro conselho que eu dou é para eles seguirem realmente esse sonho de fazer o doutorado. Eu acho muito importante você ter essa vivência onde o problema ocorre. Sim. Então acho que é muito importante, e hoje eu acho que é mais fácil você conseguir isso, você fazer esse que muitos chamam de loucura, né, de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Isso eu acho que é importante para mudar esse pesquisador que busca uma aplicabilidade maior, sim, que busca estar trabalhando ali na integração entre o conhecimento científico e a aplicação na indústria. Então acho que é importante isso. E então o que eu para motivar essas pessoas, o que eu digo para elas é que é gratificante isso. Não é um caminho simples, é um caminho complexo. Sim. Então são exigências diferentes que você acaba tendo na indústria e na academia, mas eu vejo uma convergência cada vez maior entre essas áreas. Cada vez mais as problemáticas que estão sendo trabalhadas na indústria, elas são as mesmas problemáticas que estão sendo trabalhadas na academia. Sim. Então, cada vez mais você está alcançando essa convergência e você está precisando de profissionais com esse perfil de doutor nas duas frentes. Certo. Né? Então, o meu conselho é que realmente continue esse processo. E mais uma questão, isso são momentos de vida. Sim. Não é porque você termina um doutorado e vai para a academia e passa num concurso, por exemplo, se torna professor, que não vai ter um momento que você vai pisar na indústria e começar a trabalhar na indústria e vice-versa. Então, está tudo muito próximo. Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de ciência de dados, você não tem mais essa diferença. Sim. Se você está hoje no Venturus, a gente desenvolve vários projetos, várias ferramentas de inteligência artificial que a gente segue o método científico. Sim. Que a gente faz pesquisa, que a gente faz revisão sistemática, que a gente usa metodologia de pesquisa, que a gente lê artigos, publica Sim. artigos, escreve patentes, tem que entregar os resultados na indústria, tem que ter uma integração com times de desenvolvimento de software, com times de robótica, tem que estar pensando em tact time de indústria, que isso é importante para eles, tem que estar preocupado com processo, com balanceamento de processo, com lean manufacturing. Então a gente vê, são muitas áreas, Sim. é uma multidisciplinaridade imensa e a gente precisa de pessoas especializadas em cada uma dessas áreas e ter esse cross ali entre as várias competências. Então, mais uma vez,
não existem mais problemas simples para Sim. serem resolvidos. Todos os problemas hoje em dia eles são complexos e eles exigem essa multidisciplinaridade, esse rigor de método, mas junto com isso também ter essa visão de resultado. Sim, então, totalmente. Essa experiência de academia, de indústria, ela vai moldar os profissionais que a gente precisa para continuarem inovando, tanto agora quanto no futuro. Perfeito. Complementando, aqui, por exemplo, dos meus orientados, tanto de mestrado quanto de doutorado, pouquíssimos deles são dedicação exclusiva. A maioria está na indústria. Eu até prefiro assim, porque geralmente são esses profissionais que não largaram o trabalho que conseguem até terminar mais rápido, porque eles têm essa habilidade de fazer um gerenciamento do tempo com eficiência, porque eles precisam disso. A vida exige isso deles. Então, assim, eu costumo trabalhar muito com esses alunos que não largaram o emprego. Então, ele vem para cá, não tem bolsa, então tem que se sustentar e tem que dar o jeito de entregar a pesquisa. Então, assim, a gente trabalha, desde 2016 que eu estou aqui no programa de pós-graduação, e geralmente esse é o público que eu tenho recebido aqui. E eu acho muito legal trabalhar com esse pessoal. E eu incentivo ele, não, cara, não sai do teu trabalho, vamos tentar tocar, vamos dar um jeito. Se não tiver jeito, aí é uma decisão aí que tu toma com tu e tua família. Mas a priori eu não peço para que eles saiam para ficar full time na universidade. Isso eu acho sensacional. Eu tinha comentado, né? Esse perfil ele foi mudando. Né? Sim. Então lá atrás, na época que eu iniciei o mestrado, você ainda tinha essa dificuldade, né? De às vezes fazer um mestrado, fazer um doutorado junto com um trabalho, com uma profissão na indústria. Então você tinha essas dificuldades até dos programas te aceitarem, mas isso foi mudando com o tempo. Então realmente. Mas assim, isso também não é regra, né? Porque assim, depende muito da pesquisa, depende muito claro. do orientador, depende muito do nível ali na verdade não do nível, mas do tipo de pesquisa que tu vai executar. Então eu sempre tento planejar com os alunos, principalmente com esses que trabalham, a primeira coisa que eu coloco para eles cara, vamos tentar trabalhar num problema que seja útil para ti lá onde tu estás trabalhando. Porque aí tu une o útil ao agradável. E aí tu vai conseguir gerenciar melhor, tu não vai ter que focar dentro da academia em uma coisa e lá tu está trabalhando com algo totalmente diferente. Então a gente tenta ao máximo possível convergir as problemáticas. Eu concordo completamente. Eu vejo exatamente que para você fazer uma boa pesquisa você tem que conhecer muito bem o problema e muito bem o contexto. Então, o ideal para um profissional ali que, principalmente dentro desse cenário que a gente está falando de aplicação de conhecimento, é você ter um profissional que está fazendo um doutorado e está trabalhando realmente com algo que consegue aplicar aquele conhecimento que você está gerando, que você está adquirindo. Eu mesmo, na minha história, eu fiz isso. Então, no meu doutorado ali, como eu comentei, eu me mudei para São Paulo, comecei a trabalhar ali numa área que eu não conhecia nada, que era a área de biodiversidade. Então, eu comecei a aplicar a Data Science, né? O Data Science, os métodos, as ferramentas de Data Science, inteligência artificial, Big Data, todas aplicadas à área de biodiversidade, à área de conservação, de mudanças climáticas, etc. E com isso, dentro dessa pesquisa, eu fui conhecendo pessoas, eu fui conhecendo problemáticas na área e eu fui direcionando meus trabalhos, minhas consultorias, meus projetos para essa área. Certo. Então chegou no momento que todo aquele conhecimento que eu estava gerando dentro do meu doutorado, eu consegui aplicar no meu trabalho. E aí realmente esse eu penso que é o ideal. Certo. E porque inclusive você consegue gerar mais valor para a sociedade dessa pesquisa que você está trabalhando, porque todo aquele conhecimento que eu fui gerando nesses anos de doutorado, eu já ia meio que automaticamente aplicando elas nas soluções que a gente desenvolvia, nas consultorias que a gente fazia, nos treinamentos, por aí vai. Então acho que isso
é um pulo do gato ali. Sim. Acho que é algo que facilita bastante. Top. Daniel, já nos aproximando aqui do final aqui desse episódio, tu trouxe aí pra gente algum page de comics? Não trouxe. Rapaz, a gente sempre pede, mas assim, a gente tem aqui o nosso backup, né? Bem, na verdade não comics, é uma historinha aí que é legal, eu sempre conto para os meus alunos da graduação. Eu sou da área de microeletrônica, né? Então, lá no início, na década de 40, acho que 1948, quando foi criado o transistor, tinham 3 pesquisadores que se destacaram lá, que fizeram a coisa acontecer. O primeiro, Shockley, né, que era o líder da equipe, e tinha o Bartin e o Brattain, que os dois um era físico, o Brattain eu não sei, eu acho que ele era físico também, mas o Bardeen, John Bardeen, ele era um cara mesmo ali, pesquisador, físico, e trabalhava ali na criação de produtos e não parou por ali. E ele ganhou o prêmio Nobel com a criação do transistor, junto com o William Shockley e o Brattain. E aí, ele foi para a cerimônia do prêmio Nobel, que é na Suécia, né? E aí, chegando lá, recebeu o prêmio. Aí ele tinha mulher, tinha filhos. Aí o rei da Suécia, ele, rapaz, cadê sua família? Aí ele, esqueci de convidar para trazer. Esqueci, não trouxe. Aí ele, que pena. Ele, não, mas vamos fazer o seguinte, da próxima vez eu trago. Prêmio Nobel. E aí, o engraçado da história é que ele ganhou o segundo prêmio Nobel 16 anos depois, e aí ele cumpriu a promessa. Aí levou a família. Então, assim, como eu disse, não é um comics, é uma história interessante, né? De algo assim, cara, um prêmio Nobel, que é algo super difícil de alguém ganhar, alguém conseguiu ganhar ele 2 vezes, ter feito uma promessa antecipada, né? Sem perceber que tinha potencial para... Eu acho que 16 anos antes ele não tinha nem ideia do que iria acontecer. Mas é uma das histórias aí que a gente tem, que eu gosto, né, das minhas coleções, assim, que eu sempre trago para os meus alunos. Ele se garantia, né? Se garantiu. Então, eu sempre tenho perguntado aqui dos nossos convidados, né, cara, tu teve a intenção de ganhar prêmio Nobel, assim, tu é um cara da indústria, eu não sei, mas e aí, tu teve em alguma época da tua vida, não, eu quero fazer uma pesquisa que seja digna de um prêmio Nobel? Eu nunca pensei, nunca tive isso como um objetivo, Sim. na verdade, né? Acho que os meus objetivos, eles sempre foram menores, mas mais aplicáveis, vamos dizer assim, com mais de curto prazo. Então eu visualizo ali, por exemplo, um doutorado, que são vários anos, ali 5 anos, ele talvez tenha sido o meu objetivo de mais longo prazo nesse sentido, mais totalmente alcançável e aplicável. Então acho que eu sempre tive muito essa talvez até esse foco em resultado que eu aprendi na indústria, Sim. eu tenho até hoje. Então assim, então meus objetivos sempre são traçados em curto, médio prazo. Sim. E aí eu nunca pensei nesse sentido, mas sempre quando eu entro em um novo projeto, em uma nova iniciativa, como que eu consigo o mais rápido possível aplicar aquilo ali, aquele conhecimento, aquele trabalho. Então, mas é algo a se pensar, eu acho que ainda dá, né? Ainda tá, não, claro. Ainda dá essas coisas, geralmente, elas não... Ninguém planeja isso, né? Eu acho até loucura alguém que planeje isso. Eu acho que, assim, a gente admirar as pessoas que ganharam e tal, é uma coisa. A gente... eu trago isso aqui porque eu assisti aquela série The Big Bang Theory, e ali o personagem, ele trabalha por isso, né? Aí eu faço isso mais como uma distração aqui para descontrair a entrevista do que mesmo achar que isso é sério para alguém. Mas, assim, Daniel, foi muito, muito legal a nossa conversa aqui. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de outras vezes aí, no futuro, tu estar aqui de volta com a gente. E eu espero que nós possamos aí colaborar cada vez mais, a academia, Instituto de Pesquisa e a indústria, para dar um crescimento sustentável para esse nosso ecossistema, porque
A academia é uma indústria vital para a sociedade. Tem sido ao longo dos últimos 200 anos. Isso não vai mudar do dia para a noite. Mas eu vejo que a gente precisa ter esse nível de colaboração, essa convergência de junção de forças de trabalho, de metas, objetivos, para a sociedade, porque nós precisamos dar resposta para a sociedade. Nós traçamos a nossa vida profissional de uma forma meio individualizada, mas chega um ponto que não tem jeito, a gente não trabalha para a gente, o nosso cliente é a sociedade. Então, eu espero que a gente possa aí firmar parcerias, colaborações e caminhar juntos aí nessa jornada aí profissional, acadêmica, tanto da indústria quanto da academia. Não, sem dúvida, o Venturos está totalmente aí aberto e a gente está buscando cada vez mais essa aproximação. Acho que a gente, lá no Venturos, a gente tem essa visão muito clara da necessidade dessa rede, da necessidade dessa aproximação, tanto de quem tem as problemáticas, de quem tem os recursos, quanto de quem tem ali os profissionais, a capacidade de realmente gerar novos conhecimentos, de resolver problemas relevantes e poder aplicar isso, gerar valor tanto para as empresas quanto para a sociedade. Então lá no Venturos a gente tem muito esse foco e cada vez mais, aí, desde quando a gente inclusive se conheceu, já foi dentro de uma iniciativa nesse sentido. Sim, de estar exato. se aproximando de pesquisadores, se aproximando de profissionais do mercado e realmente montando essa rede. Então eu vejo aí que essa iniciativa aqui, esse convite foi totalmente válido para a gente iniciar um ano que vai ser um ano aí de muitas parcerias, de muita evolução, e queria aí deixar mais uma vez a mensagem aí para os estudantes, para os pesquisadores aí, e profissionais, né, que estão ali na indústria e têm vontade. Realmente que a importância ali da pós-graduação, a importância da pesquisa para o crescimento, para a evolução, para moldar os profissionais realmente do futuro, que são necessários ali para gerar inovação, para resolver problemas, como eu comentei várias vezes. Não existem mais problemas simples, então realmente os problemas hoje em dia são complexos, exigem pessoas com capacidade, com várias competências, com uma multidisciplinaridade de conhecimento imensa. Então, em geral, como uma pessoa só não consegue ter todo esse conhecimento, é humanamente impossível, ela precisa trabalhar em equipe, ela precisa ter uma rede de contatos ali, de pessoas, onde vai ocorrer essa complementação desse conhecimento para a solução de um problema. E, então, hoje, na nossa missão, tanto eu aqui como profissional, quanto no Venturos ali, onde hoje eu sou diretor técnico, o nosso trabalho é realmente tentar trazer esse conhecimento da academia, tentar se aproximar cada vez mais da academia para solucionar problemas ali do mercado. Então essa é a nossa missão. Cada vez mais a gente tem trazido mais doutores ali para o Instituto. Então temos vários doutores já, buscamos outros, estamos motivando e incentivando vários dos nossos profissionais para terem uma vida acadêmica. Né? Então hoje já temos vários doutorandos e mestrandos, tanto nas universidades aqui da cidade, da UFAM e na UEA, quanto de profissionais que fazem a pós-graduação fora. E a gente tenta cada vez mais realmente facilitar esse trabalho, sim, alinhando pesquisas, alinhando iniciativas, dando benefícios ali para facilitar o trabalho ali, facilitar toda essa questão ali do trabalho em paralelo ao estudo, redução de horas, outros, sim, benefícios ali de estudos, exatamente para facilitar, porque o que a gente quer é realmente que nosso profissional se capacite, nosso profissional evolua na questão da pesquisa, e eu acho que isso é a grande missão ali da academia realmente, né? Fazer as pessoas crescerem, evoluírem, e então a gente motiva muito isso. E mais uma vez, é um prazer, agradeço mais uma vez o convite, porque está aqui na UFAM, está aqui na nossa universidade,
interagindo, conversando sobre pesquisa, conversando Isso. sobre a área profissional, é muito gratificante. E fica registrado aí, né, Daniel? Porque um dos objetivos aqui desse trabalho, desse podcast, é deixar registrado essas conversas, porque a gente, às vezes, elas ficam nos corredores e aí elas devem ser bem interessantes para o público aí conhecer, né, um pouco do nosso trabalho. Então, senhores, mais uma vez eu te agradeço, Daniel, pela tua participação. E nessa semana nós estamos com 2 convidados. O Daniel foi o primeiro, de segunda-feira, mas na quarta-feira nós vamos estar aqui com o professor Gustavo Neto, ali da mecânica. Então vai ser uma entrevista muito legal, então não deixem de prestigiar aí o nosso colega, o PhD Bro Gustavo Neto. E nos despedimos aqui, Daniel, muito obrigado pela tua participação mais uma vez. E PhD Bro, comunidade aí, fiquem com Deus e até a próxima.